Então, seja um autômato que tem esse diagrama aqui. Então, eu vou perguntar para você o seguinte: se processar a cadeia que tem 0, o M ele aceita ou ele rejeita essa cadeia? Tá? Então, eu queria que você pausasse o vídeo nesse momento e você utilizasse a sua imaginação. Tudo bem? Eu queria que você utilizasse a sua intuição para você entender o que é esse desenho que eu acabei de colocar e se você consegue responder essa pergunta que está aqui abaixo, entendeu? Se com a cadeia 1101, esse autômato que eu estou chamando de M1, ele vai aceitar ou rejeitar essa cadeia. Então vamos dar prosseguimento. É o seguinte, esse primeiro estado, que é o Q1, a gente chama ele de estado inicial, porque eu tenho esse símbolo aqui. Tudo bem? O Q2, a gente fala que ele é um estado de aceitação, porque a gente tem dois círculos nele aqui. Tudo bem? E essas setas a gente diz que são as nossas transições, tudo bem? Cada seta dessa é uma transição. Então vamos lá. O que é que eu tenho que entender do que eu acabei de falar? Esse estado inicial é o estado de onde eu tenho que partir. Tudo bem? Eu tenho que começar dele para fazer alguma coisa. Esse estado de aceitação, ele vai simbolizar o seguinte: se você processou uma cadeia e finalizou nesse estado aqui, ou então em algum outro estado que é de aceitação, então a gente fala que vai aceitar aquela cadeia. Tudo bem? E as transições, elas vão servir para dizer onde a gente vai quando lê algum elemento da cadeia. Tudo bem? Por exemplo, eu estou falando aqui que quero processar essa cadeia 1101. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui de lado. Então, quando eu for ler o primeiro 1, eu tenho que começar do Q1, tudo bem? Que é o meu estado inicial. Então, quando eu ler 1, é para eu seguir a transição que tem o 1. Ou seja, é para eu vir do Q1 para o Q2. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui do lado. Quando ler 1, eu vou do Q1 para o Q2. Tudo bem? Então, agora eu tenho que considerar que eu estou no Q2. Professor, cheguei no estado de aceitação. Então, isso quer dizer que eu vou aceitar essa cadeia? Não. Eu tenho que processar ela todinha, eu tenho que processar cada elemento dela, aí no final é que eu vou ver onde foi que eu fiquei, tudo bem? Qual estado eu fiquei, se foi um que aceita ou um que não aceita, tudo bem? Então, o de aceitação é o que tem dois círculos, o estado de aceitação é o que tem dois círculos, e o que não tem nenhum círculo, ele não aceita. Então, vamos continuar aqui. Então, eu li o 1, eu estou no Q2, eu estou aqui. Tudo bem? Eu vou ler o meu próximo símbolo, que é o número 1 também. Então, eu estou no Q2. Se eu for ler 1 aqui, eu vou voltar para o Q2 de novo, né? Ou seja, eu vou permanecer aqui no Q2. Então, eu vou considerar que quando eu ler o 1 de novo, eu vou do Q2 para o Q2, ou seja, eu vou continuar no Q2. Depois, o meu próximo símbolo é o 0. Tudo bem? É o 0. Quando eu for ler o 0, eu estou aqui no Q2. Eu vou para o Q3. Tudo bem? Então, quando eu ler o 0, eu vou de Q2 para Q3. E, por fim, quando eu ler 1, eu estou no 3. Tudo bem? Eu estou aqui no 3, eu vou ler 1. Então, eu vou seguir essa transição aqui. Tudo bem? Isto é, eu vou continuar no Q3. Então, se eu ler 1, eu vou do Q3
para o Q3. Bem, aqui existe mais algum elemento dessa cadeia? Não. Onde foi que eu finalizei? No Q3. Eu fiquei aqui no Q3. Aí eu vou lá. Aí eu vou ver. Esse estado ele é de aceitação? Não, o Q3 não é um estado de aceitação. Então, nesse caso aqui, ele vai rejeitar essa cadeia. Tudo bem? Então, ele aceita ou rejeita? Ele rejeita. Ok? Então, algumas observações importantes aqui é o quê? Que a gente sabe que um autômato ele tem um conjunto de estados. Tudo bem? Para fazer as transições eu vou precisar de um alfabeto, então o alfabeto vai ser importante. Essas transições aí eu posso ver como uma função, então eu vou ter que ter uma função de transições também, eu tenho aqui. E o estado de aceitação. Aqui eu coloquei um único estado, mas eu posso ter vários estados que aceitam. Então eu vou ter que ter um conjunto de estados de aceitação também. Então aqui a nossa definição formal de autômatos finito. Tudo bem? Então um autômato finito, ele é uma sincupla que você vai ter o Q, o sigma, o gama, o Q0 e o F, tudo bem? O Q, ele é um conjunto finito que a gente chama de conjunto de estados. O nosso sigma, ele também é um conjunto finito e que a gente chama de alfabeto. O gama é uma função, tudo bem? É uma função do tipo onde o domínio vai ser o produto cartesiano de Q por sigma, ou seja, vai ser Q cartesiano sigma. E o contradomínio vai ser o Q. Essa função a gente chama de função de transição. Tem o Q0, que é um elemento de Q. E esse Q0 a gente chama de estado inicial. É onde a gente vai dar no nosso início ao processamento das cadeias. Tem o F, que é um subconjunto de Q, que a gente chama de conjunto dos estados de aceitação. Então, suponha agora que você tenha esse autômato aqui como exemplo, tá? Como é que você vai descrever esse autômato para mim utilizando a definição formal? Bem, então eu estou chamando esse autômato de M2. Então, pega o M2, dá igual a uma sequência de tamanho 5, ou seja, uma 5 upla. Primeiro elemento, ele é o conjunto de estados. Aqui a gente tem dois estados, que é o Q1 e o Q2. Então, você vai ter esse conjunto aqui. O segundo elemento dessa 5 upla vai ser o conjunto que a gente chama de alfabeto. Aqui no caso tem 0 e 1. Tudo bem? Depois a gente vai para o próximo elemento, que é a função de transição, que eu vou definir daqui a pouco. Então, o próximo elemento é o estado inicial, que aqui no caso é o Q1. Lembrando dessa setinha aqui, tá? Então, vamos lá. Então, os estados que aceitam, aqui no caso a gente só tem um, que é o Q2. Então, o nosso conjunto de estados de aceitação ele é unitário e só tem o Q2. Tudo bem, vamos lá. Então, como é que fica a nossa função de transição? Então, eu vou colocar em uma tabela, onde cada linha vai ser referente a um estado, ou seja, vou ter o Q1 e o Q2, e cada coluna vai ser referente a um símbolo do meu alfabeto. No caso, eu tenho 0 e 1. Tudo bem? Agora, dentro da tabela, eu vou ter que preencher para onde a tabela vai. Tudo bem? Desculpa. Eu vou ter que preencher para onde uma determinada entrada ela vai para uma saída.
bem, eu vou ter que fazer essa ligação, tudo bem? Então, aqui no nosso autômato, a gente percebe que quando a gente lê 0, a gente está indo sempre para o estado Q1, tudo bem? Então, aqui na minha tabela aqui, eu tenho que, toda vida que eu for ler o 0, eu vou para o Q1, tudo bem? Quando eu leio o 1, ó, eu estou nessa transição aqui e nessa transição aqui, tudo bem? Então, eu só estou chegando no Q2. Então, toda vez que eu ler o 1, eu vou para o Q2. Tudo bem? Então, assim eu fiz a minha tabela de transição. Uma definição importante é a linguagem da máquina M. Lembrando que um autômato ele é uma máquina de estados. Então, aqui, máquina, eu estou me referindo a autômato, tá? Quando eu coloquei máquina aqui. Então, o que é uma linguagem de uma máquina M? É o conjunto de cadeias que são aceitas por M. Tudo bem? Então, você pega todas as cadeias que são aceitas por aquele autômato e você fala que aquela linguagem é daquele autômato. A gente denota por L de M, então você tem um Lzão de M. O conjunto que é igual à linguagem daquela máquina M. E a gente fala que o M aceita, a gente fala que ele reconhece o L de M. Tudo bem, então olhando aqui para esse nosso autômato, eu queria que você me falasse qual é essa linguagem que esse autômato aceita, ou seja, quem é o L de M2. Eu quero que você defina para mim. Então pausa o vídeo e pensa um pouquinho aí quais são as cadeias de 0 e 1 que o M2 aceita. Então, dando prosseguimento aqui, é o seguinte, a gente percebe que ele vai aceitar qualquer cadeia que termine com 1. Por quê? Porque para chegar no estado que aceita, a gente vê que para chegar nesse estado que aceita, que é o Q2, só é quando ele lê 1. Então, aqui você lê 1, você chegou nele. Você lê 1, você chegou nele. Quando você lê 0, você sai dele. Tudo bem? Então, eu posso dizer que uma cadeia que pertence a essa linguagem desse autômato, W, tudo bem? Ela é tal que o W termina com 1. Claro, tem que ser uma cadeia que tenha zeros e uns, tá? É qualquer cadeia zeros e uns que termina com 1. Bem, agora eu quero que você me responda o seguinte. Se eu fizer uma leve modificação nesse autômato, ou seja, se eu pegar o estado Q1 e colocar para aceitar, e o Q2 para ser um que não aceita, por exemplo. Então, eu vou obter um M3. Digamos que eu tenha essa máquina M3 aqui, tá? Então, me fale qual é a linguagem que o M3 aceita. Lembrando que eu só fiz trocar, né? Onde aceita lá no M2, vai rejeitar no M3 e onde rejeita vai aceitar. Tudo bem? Eu fiz simplesmente essa troca. Então, pausa o vídeo, pensa um pouquinho aí e já já a gente responde. Pronto. Aí você pode pensar o seguinte: ah, professor, é muito fácil, é o complemento do outro. Tudo bem? Ou seja, se o LM2, se a linguagem do LM2 ela pega as cadeias W tal que o W termina com 1, então eu posso dizer que o LM3 são todas as cadeias que não terminam com 1. Tudo bem? Então, essa é uma forma de você descrever que está correta, tá? Ou seja, são as cadeias que não terminam com 1. Mas, se você quiser definir de outra forma, você pode também. Como, por exemplo, são todas as cadeias que pode ser o vazio ou que termina com 0. Tá? Agora, isso aqui é importante. Por que eu estou falando para você que o W é uma cadeia vazia? Porque o estado que inicia, que é o meu Q1, que está aqui,
ele também aceita. Então, ele é um inicial e ele é um dos estados que aceita. Quando isso acontece, eu digo que a minha máquina ela aceita essa cadeia vazia. Tudo bem? Então, se você colocasse aqui, por exemplo, que são todas as cadeias que terminam com zero, essa resposta ia estar incompleta, né? Porque esse autômato também aceita a cadeia vazia, porque o inicial ele também é um estado de aceitação. E eu sei que a cadeia vazia ela não termina com zero. Tudo bem? Então, só para ter uma atenção com isso daqui. Então, só para finalizar o último exemplo, tá? Então, pausa o vídeo aí um pouco, tá? E pensa um pouquinho para saber qual é a linguagem que esse autômato aí aceita. Então, é o seguinte, a gente pode pensar um pouco com o foco em um pedaço dele, tá? Se você pegar esse pedaço aqui, ó, se você pegar esse pedaço aqui, você tem que, claro, como eu estou entrando aqui por esse aqui, é como se eu considerasse que esse aqui é o meu estado inicial, tá? Então, aqui nesse caso aqui, para esse pedaço aqui, a gente percebe que todas as transições que chegam nele, claro, que chegam no estado que aceita, elas são transições que leem B, tudo bem? Então, aqui eu posso já ter uma pista de que todos, que se eu tomar esse caminho aqui, né, para esse pedaço, um rumo para esse pedaço lá do meu autômato, eu tenho que ele vai terminar com B, tudo bem? E eu posso perceber também o seguinte, ó, que para chegar nesse pedaço eu tenho que ler B, ou seja, eu tenho que começar lendo B. Então eu já tenho esse pensamento, né, de que esse lado aqui vai ser de palavras de cadeias que começam e terminam com B. Se você for perceber, o outro lado também é a mesma coisa, você consegue ter o mesmo raciocínio, tá? Se você pegar esse pedaço aqui, ó, você vê que todo mundo chega, no estado que aceita só com transições A, tudo bem? É só com transição que tá lendo o A. Ou seja, aqui só vai aceitar cadeias que terminam com A. Aí, como você sabe que para chegar até aqui você tem que ler A, então ele tem que começar com A também, ou seja, começa e termina com A. Então, a gente pode dizer que essa linguagem que é aceita por esse autômato aqui é a linguagem de cadeias W, tudo bem, que tem A's e B's, que começa e termina com o mesmo símbolo. Então, por hoje é só. Fiquem todos com Deus, tá, gente?